Fala galerinha do bem, beleza? Estamos aí para mais uma aulinha de ciências, hoje com a ilustre presença do Tadeu. Ele prometeu que viria a aula passada, então ele está aqui hoje para fazer companhia para nós, gente, afinal de contas vamos falar dele, né, a maioria do tempo aqui, então nada mais justo, certo? A aula passada então nós já falamos dele na ausência dele, né, e desenhamos então a primeira parte do sistema locomotor, que é o tecido ósseo, né? O tecido ósseo, então, falamos a respeito dos tecidos, das estruturas maiores, né? Então, parte do crânio, caixa torácica, a estrutura da coluna, membros superiores e inferiores, que você não está vendo, obviamente, porque o Tadeuzinho está ali atrás. Então, isso já dá uma boa base, né, a respeito do assunto. Não entrei em grandes detalhes referentes a nome, né, apenas dos grandes ossos, né, una, rádio, húmero, enfim, todos os ossos que são maiores, mas existem micro-ossos, pequenos ossos do nosso corpo que a nomenclatura deles chega a cento e lá vai pedrada. Então não tem necessidade, né, de você ficar decorando o nome de osso, a não ser que a gente vá usar posteriormente isso, se você for na profissão da área da saúde, alguma coisa assim, ok? Vamos lá então, galera. Hoje falaremos nós a respeito do sistema muscular, tá? O sistema muscular, ele está diretamente ligado, né, com o princípio de aliança. Eu já comentei com vocês a aula passada, isso aqui é o mesmo objetivo e tem o mesmo princípio. Afinal de contas, nós estamos continuando a mesma aula, tá? Sistema ósseo, juntamente com o tecido muscular, estou aqui eu representando a parte muscular desta dupla e, afinal de contas, você pode ver. Mas o que acontece é que essa estrutura esquelética aqui, ela está coberta por um tecido muscular. É isso que faz com que eu e você tenhamos movimento. O Tadeu não tem movimento porque ele não tem músculo. Logo, ele necessita de alguém manipulando ele, certo? Você e eu não. Nós somos abençoados, mais do que o Tadeu, de termos todos os tecidos completinhos, correto? Então, nós temos o tecido ósseo, que faz a parte estrutural, a parte de sustentação, né, digamos assim, e o tecido muscular, quem vai ser o responsável pela movimentação desse tecido. Você vai perceber que o tecido muscular também é dividido, ele não só funciona para que eu e você, a gente venha se locomover aí, né? Você até agora talvez imaginava que o tecido muscular só funcionava para deixar as pessoas bonitas, não é mesmo? Ou para ser um mais forte do que o outro, enfim. Mas a ideia é que você tem, a ideia não, a teoria, e no seu organismo você vai perceber que nós temos 3 grupos musculares, tá? Vamos falar então sobre cada um deles agora aqui. Sistema muscular no dia de hoje. Bora lá, galera. Corpo humano em movimento, né? Aqui você está vendo então a parte estrutural, uma picture ali do tecido muscular, e você percebe que ele cobre basicamente o corpo todo, tá? Ele tem toda a locomoção. Você só percebe a função de cada músculo desse, basicamente a gente só percebe o dia que se machuca, né? Porque você toma uma porrada na perna, né? A famosa paulistinha, se você for lá para cima, lá do Rio de Janeiro e tal, um tostão, esse machucado, cada vez que a fibra muscular ela tiver uma contração, você vai sentir uma dor violenta no local, porque ele está machucado, então ele necessita de cuidados. Toda dor no teu corpo, ela é uma bênção para você, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí mais para frente, nesta aula ainda. Responsável então pela locomoção dos ossos e, consequentemente, dos movimentos do corpo humano, tá? Não é só isso, tá? Aqui nós estamos falando, essa função basicamente é do tecido estriado esquelético, tá? Que faz parte, é um dos 3 sistemas. Mas nós vamos falar, por exemplo, do coração, que é um músculo, e o coração, ele não necessariamente precisa de osso, né? Afinal de contas, ele não possui este camaradinho. Vamos lá, ó. Nos grupos aqui que nós vamos trabalhar, nós estamos falando do sistema esquelético, né? Este que cobre o corpo do Tadeu, um belo dia ele cobrirá, certo? Esse tecido esquelético, ele é voluntário. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu controlo, sou eu quem comando ele.
né? As minhas funções, por exemplo, eu posso chegar para você, levantar o braço, movimentar um dedo, eu posso, enquanto eu estou falando, estou movimentando todos os músculos da face, então você tem muito recurso por meio dele, tá? No caso do tecido liso e cardíaco, tecido muscular liso e cardíaco, eles são involuntários, ou seja, eu não comando ele. Não adianta você chegar agora e falar, eu vou morrer, quer ver? E fazer o teu coração parar. Não, isso não vai acontecer, ok? Assim como, muitas vezes, você também não controla o seu intestino. Aliás, aqui, graças ao bom Deus, né, olha só como Deus é bom com você. Né, ele colocou uma estrutura, no final do nosso sistema digestório, ele colocou um tecido muscular esquelético, ou seja, você tem controle do final. Caso contrário, a gente não controlaria nem quando nós iríamos ao banheiro. Isso sim seria trágico, não é mesmo? Então, essa responsabilidade está a cabo do sistema esquelético. O tecido liso, que faz parte dessas movimentações, é ele que conduz o alimento por dentro de você. Você não precisa ficar falando, saia do estômago e vá para o intestino. Agora, caminhe pelos 7 metros de tripa. Não, não precisa disso, tá? Você vai poder descansar enquanto o teu trabalho é feito pelo seu tecido liso, que é involuntário, certo? Você não comanda ele e nem o coração, tá bom? Galera, vamos começar falando então sobre o muscular cardíaco, tá? É o primeiro que nós vamos falar aqui um pouquinho. Órgão vital do organismo. Isso aqui eu não preciso nem falar, né? É chover no molhado eu dizer para você que o músculo do coração é muito importante e vital para o funcionamento do corpo. Máquina mais extraordinária que essa, você nunca vai ver na sua vida, tá? Você pode pensar em N estruturas montadas pelo homem, criadas e blá blá blá. Só que desde que o coração começa a bater, ainda na barriga da mãe, nos primeiros meses da gestação, tá? Ele só vai parar de bater o dia que você partir desta para melhor, tá? Vamos colocar aí uma expectativa de vida de 80 anos, tá? Durante 80 anos, esta máquina funciona sem parar. Horas mais, horas menos, né? Ela vai funcionar mais e menos, porém, ela nunca para de bater. É uma máquina extraordinária, bomba milhares de litros de sangue, né, durante sei lá, vamos colocar em milhões ou bilhões de litros de sangue, ele vai bombar durante a vida. Né? Durante o dia mesmo, já passam muitos litros de sangue, acredito eu que passa dos milhares, não cheguei a levantar esse dado, mas muito sangue passa pelo seu coração e o seu coração tem uma força extraordinária. Para você ter uma ideia, se eu pegasse o coração aqui com a força que ele tem e eu abrisse uma veia ou alguma coisa parecida do coração aqui agora, fazer um jorrar, ele ia sair mais ou menos, ele consegue jogar o sangue a mais ou menos 7 metros de distância. Tá? Então é uma máquina extremamente forte, né? Você tem uma capacidade muito grande, por quê? Porque ele tem que empurrar o sangue pelo corpo. Lembre que o sangue ele não está circulando sem parar, ininterruptamente, sozinho no teu corpo, né? Quem faz esse cada vez que o teu coração aperta, contrai, 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 ele vai fazendo com que o teu sangue vá circulando pelo teu corpo. Então ele vai no movimento do coração, ok? Basicamente, ele é a máquina, a bomba que vai pulsar desde que você nasceu até o final, fazendo com que todos esses, as tuas funções vitais aí sejam possíveis. Tá? Então, pensa numa máquina sensacional, ok? Tá aqui na tua frente, é o bonito do coração que está pulsando aí para você dar uma olhadinha. Nós não vamos entrar muito em detalhe a respeito do sistema de funcionamento dele, eu vou falar um pouquinho só hoje, mas quando a gente for falar sobre o sistema circulatório, eu retorno a falar sobre ele, tal, e aí a gente define um pouquinho melhor esse assunto, tá bem? Aqui tem uma foto, né, de microscopia do lado de cá, então isso daqui é o que se vê em microscópio quando eu pego o tecido muscular, no caso cardíaco. Tá? É feita uma análise, é feito um corte desse material, é feita uma coragem, né, eles colocam um corante aqui,
Nem sei se coragem existe, né? Coragem, na verdade, é de... Né? Se esquece que eu falei. Isso daqui é feito uma coloração artificial desse material. Então, eles colocam o corante aqui e ele vai demarcar. Onde você está notando, eu não sei se você consegue pegar aí na imagem, mas depois no slide talvez fique bem claro. Essas estruturas mais escuras aqui é o núcleo da célula muscular, tá? Se a gente for se lembrar lá da célula comum, você tem a célula e dentro da célula você tem o núcleo, correto? Então, o núcleo, ele fica corado com essa parte aqui mais escura, em função do DNA que está lá dentro, tá? A parte externa, então, ele fica com uma coloração um pouquinho mais clara, né? Um rosinha ali, um pouco mais claro. Aqui do lado você tem um desenho esquemático, né? Mostrando como essas fibras se comportam. Você vai perceber, tem um desenho para cada estrutura, então você vai perceber que existem diferenças, né? No sistema esquelético, no tecido muscular cardíaco e no tecido liso. Tudo bem? Partindo para a próxima. Galera, coração, é muito comum as pessoas falarem, a pessoa morreu de infarto no coração. O que é um infarto, tá? Assim, grosseiramente falando, é uma lesão no coração, tá? Vamos lá fazer um desenho aqui do coração também bem... Vamos supor que isso daqui é um coração batendo, pulsando, feliz e retumbante, tá? Deixa eu colocar as artérias aqui. Ok, ficou uns cabelinhos, né? Galera, o coração, ele tem, apesar de ele funcionar muito bem e tal, ele também passa por problemas, né? Algumas pessoas passam por problemas que são as cardiopatias, que são doenças relacionadas ao tecido cardíaco e tal. Pode ter problemas envolvendo inchaço do coração, né, que geralmente são problemas causados por outros invasores do organismo, né? Às vezes a doença de Chagas, por exemplo, tem esse sintoma, ou uma inflamação cardíaca, tá? Isso são problemas muito sérios, né, que podem levar a pessoa a óbito, mas o que eu queria comentar com vocês é a questão do infarto mesmo. Aqui nesse desenho, você tem aqui imagine que eu peguei o coração, né, o coraçãozinho está aqui, deixa eu colocar um detalhe para você. O coração, a média, né, não é bem regra, tá? Mas a média do tamanho do coração, se você fechar a sua mão, é mais ou menos o tamanho que o seu coração tem. Tá? Então ele acompanha uma proporcionalidade do organismo. Então se você fechar a tua mão aí, você vai ver mais ou menos o tamanho que o seu coração tem. Tá? Peguei o coração, dei um cortezinho nele aqui, ó, e tirei um pedaço. Tá? Esse pedaço, então, eu estou vendo agora em aumento aqui. Isso aqui é só uma estrutura. Claro que para você deve estar meio ruim aí agora, mas no slide lá você vai poder acompanhar. Existe uma estrutura chamada de endocárdio. Endo é a parte de dentro, ok? Então, se eu for falar do coração, a parte de dentro aqui do coração seria revestida pelo endocárdio. A parte muscular aqui, que leva até a parte externa, né, ela é preenchida por um tecido chamado de miocárdio. Lembra do mio do meio, tá? Daí você já lembra. E o pericárdio é a parte que vai cobrir o coração pela parte externa. Pericárdio, lembra de periferia, né? Tá no entorno ali do centro, né? Então, você que é da perifa aí, do Boqueirão, Xaxim, né? Enfim, essa região aí onde eu moro, inclusive, ele faz... ele recobre o coração, tá? O que mais causa dano é o miocárdio, tá? Por quê? Porque no miocárdio você tem uma grande concentração de estruturas musculares capazes de fazer a contração muscular. Todo o coração ele tem essa capacidade, mas o miocárdio ele vai fazer as verdadeiras pulsações. É nele que está a boa parte da força do seu coração. Tudo bem? O que acontece é que uma pessoa está lá vivendo a vida feliz e contente, e de repente ela tem um infarto. O que o infarto causa? O infarto causa uma lesão no coração que eles chamam de fibrose. O que é essa fibrose? A fibrose ela prejudica o funcionamento do coração. É como se ela ficasse enrijecida nessa região. Logo, o coração não vai bombar de novo, né? Ele começa a travar.
Se ele trava, o que acontece com a pessoa? O sangue não circula. Se o sangue não circula, falta oxigenação, falta nutrientes, rapidamente a pessoa desmaia e pode morrer rapidinho. Para isso, é necessário, então, um processo bem rápido. Você já ouviu falar do desfibrilador? O desfibrilador é justamente para quebrar essas fibras aqui. É aquela maquininha do choque lá. Os caras colocam em cima da pessoa, como nos filmes, né? É bem comum, né? Você que gosta de ver Grey's Anatomy, não sei o que lá, o cara pega lá um negócio de adrenalina, já vai direto no coração, aí faz a pessoa reviver. Aquilo é possível? É, em casos mega, ultra, hiper extremos, tá? É claro, né? A pessoa tá ali na tua frente, vindo a óbito até, mas no caso de você ter o desfibrilador, pensa assim, ó, o desfibrilador, quando uma pessoa tem um infarto e tem um desfibrilador no local, o desfibrilador, ele salva, de cada 10 pessoas, ele salva 8. Sem o desfibrilador, a média muda. A cada 10 pessoas, a massagem cardíaca, a cardiorrespiratória, ela salva 2 pessoas. Então, para você ver a importância de ter um equipamento como esse. Infelizmente, né, Brasil é Brasil, é super caro esse equipamento. Então, não dá para você simplesmente colocar aí. Eles têm, o Corpo de Bombeiros até tem uma regra, que agora eu não sei te precisar, assim, qual é o limite de pessoas, mas para um número mínimo lá, por exemplo, ó, eu tenho 1000 pessoas ao mesmo tempo em um espaço, é obrigatório pelo menos um desfibrilador, tá? Ou uma ambulância e tal, lá aí tem os grandes eventos, né? Cada um deles eles tem a sua característica. Quando eu pude fazer o mestrado lá nos Estados Unidos, a gente visitou uma universidade e nessa universidade ela tinha, em cada andar da universidade, ela tinha uma caixinha igual essas que a gente tem de emergência com um desfibrilador já dentro. Então você quebrava o vidro, pegava o equipamento e ele é um equipamento móvel, então assim, não é igual aquele de UTI, né? É bem diferente. Então você pega esse equipamento, ele é uma maletinha, você abre, ele vai narrando para você aonde você precisa colocar. Que não é só pegar, gente, e colocar na barriga do cara lá, dar o choque e ver o coração funcionar, ok? Existe um local específico onde você tem que colocar o coração para ele dar a contração no momento certo e fazer com que esse coração tente bater forçadamente, tá? Para desfazer essa região aqui, tá? Isso pode acontecer. Professor, eu já senti uma pontadinha assim no meu coração, será que eu vou morrer? Querido, vai, mas acho que não disso, tá? É comum as pessoas sentirem, assim, ao longo da vida, uma vez ou outra você vai sentir uma beliscada aqui nessa região. Às vezes é no coração, às vezes não é. Às vezes é tecido muscular do peito, que é sobre o coração. Mas como está aqui, né, você já se pela inteiro. Mas existem pessoas que realmente têm pequenos infartos. Geralmente pessoas que têm propensão já familiar a ter isso. Só que não compromete o funcionamento do coração. Tem pessoa que teve um infarto, vai para o hospital, né, tem o tratamento, as pessoas começam a fazer ele e a pessoa não apaga nada disso. Por quê? Porque a região afetada às vezes é muito pequena. Vamos supor que pegou essa área aqui. O sangue só está ainda assim, está com dificuldade ali, mas não comprometeu o funcionamento, né? Para outras pessoas, ele é um infarto fulminante, que eles chamam. Ele simplesmente compromete uma região muito grande do coração, impossibilitando a contração e aí a pessoa infelizmente não suporta, tá? Então isso, infelizmente, é uma das doenças, né, que ainda acaba, problemas cardíacos, né, matam muitas pessoas no mundo e a gente tem que cuidar então. Então, olhe pelo seu coração, né, e cuide muito bem dele. O Tadeuzinho está aqui para indicar a você que é necessário então cuidar do seu coração. Beleza? Existem alguns tratamentos, né, eu coloquei aqui para vocês. Por exemplo, ó, aqui eu tenho, talvez você não fique tão claro para você aqui, mas aqui dá para ver uma mancha um pouquinho escura. Isso daqui seria essa tal dessa fibrose, tá? Então eles tentam sanar. Como é que eles estão fazendo isso hoje? Se eu já tenho uma fibrose instalada, às vezes eu não consigo desfazê-la mais, tá? Então hoje existem as terapias celulares para tentar reverter o processo. Então o que é feito? Ó? É removido célula-tronco de dentro do fêmur, tá? Da medula lá da pessoa,
né? O Tadeuzinho aqui tem o fêmur dele ali. Depois eu posso até tirar para você dar uma olhada. Mas o fêmur, ele é o osso, lembra lá? Hematopoiético, ou seja, ele produz células sanguíneas, né, para eu e você. Além disso, células tronco. Essas células tronco vão se diferenciar nas células do tecido lá circulatório, tá? Do sangue, no modo geral, né? E esse sangue, que essas células tronco, elas são removidas do próprio paciente e colocadas dentro do coração na parte lesionada. O que isso gera? Galera, se eu tenho uma lesão, quando eu coloco célula-tronco, isso inclusive é uma técnica bem pioneira aqui de Curitiba, né? Um professor da PUC aqui é que iniciou os trabalhos e hoje já é bastante difundido no mundo aí. Eles ainda é um tratamento bem específico, né? Nem sempre os governos liberam esse tipo de tratamento, mas naqueles que já passaram por ele, tiveram uma significativa melhora, tá? Nem todos os casos. Por quê? Porque célula-tronco ela é uma célula que ela pode vir a se diferenciar em outros tipos celulares, tá? Principalmente quando ela já está condicionada à própria célula da pessoa, o corpo já tem uma predisposição a não ter rejeição. Se eu pegar de alguém outro, o risco de rejeição é bem maior, tá? Fizeram um teste, por exemplo, de tentar colocar em pessoas com problemas medulares, né, de lesão na medula. Então não tinha movimentação das pernas e tal. E eles colocaram tecido de célula-tronco de outro paciente nela. Como aquela célula, o ser humano ainda não descobriu o que é que faz ela falar assim, puxa, eu vou virar uma célula cardíaca. Não, eu vou virar um dente. Que foi o que aconteceu. Apareceu dente, apareceu cabelo na região onde eles colocaram, era para vir a ser um neurônio. Era para que, quando colocasse o tecido na medula, ele recebesse algum estímulo de alguma forma e viesse a se tornar então um neurônio. Em algumas vezes isso aconteceu, em outras agravou ainda mais o problema. Algumas pessoas também tentaram esse tipo de tratamento com derrame, ou seja, a parte cerebral. E aí imagina um dente no teu cérebro. Seria trágico, né? E isso foi o que aconteceu então. Aqui quando eles colocam, eles tentam recuperar o tecido, né? Então aqui você vê, ó, a parte lesionada, inserção de célula-tronco e depois ela voltando a ser saudável, tá? Isso aqui já aconteceu com alguns pacientes que foram submetidos a esse tratamento. Não temos ele ainda em larga escala, né? Mas é o futuro, galera. A gente tá falando aqui de terapia celular, algo de laboratório, mas que pode fazer toda a diferença aí, beleza? Dentro do seu coração, você tem uma estrutura assim, ó. Não sei como é que você está vendo essa estrutura aí agora, porque eu não consigo enxergar como é que a câmera está pegando, tá? Mas, de uma forma bem geral, o sangue circula. Ele chega ao lado direito do seu corpo e se movimenta para onde? Para o lado esquerdo? Não. Ele vai sair do lado direito, daqui ele sai e entra nos pulmões, que estão aqui em volta. Nos pulmões, o sangue vai receber a oxigenação, ou seja, ele vai dispensar aquele CO2 que é nocivo, é tóxico para o nosso corpo e vai absorver o oxigênio. Ele entra então no teu lado direito, circula pelos pulmões, chamada de pequena circulação, volta para o coração pelo lado esquerdo. Você está vendo que o coração é dividido por uma cavidade central, aliás, formam duas cavidades por um septo central que divide essas duas cavidades, fazendo então com que o sangue entre no lado esquerdo e saia pela artéria aorta, né, que é uma das artérias mais calibrosas que a gente tem no corpo, formando então indo então, aliás, o sangue para a grande circulação. Recapitulando, entra pelo lado direito, sai e vai para pequena circulação, volta pelo lado esquerdo e sai daqui para a grande circulação, que é o resto do corpo, tá? Vai até o teu pé e retorna. Quando a gente falar de sistema circulatório, eu especifico um pouquinho melhor para você, tá? O coração, ele é dividido em 4 locais, tá? Assim, ó. Então, tem aquele septo central, que divide aqui o coração. Depois ele é dividido em átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Então, átrio direito,
ventrículo direito. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O que que isso determina? Galera, quem faz o teu coração bater, o teu coração sempre dá 2 pulsações, já ouviu? Aquela batidinha clássica de coração. Galera, então assim, o coração tem, a movimentação dele funciona da seguinte forma. O sangue chega no átrio direito, acontece o movimento de sístole, ele vai para o ventrículo. Do ventrículo acontece o movimento e ele vai para o pulmão. Sístole é o nome do movimento de contração, diástole, relaxamento, tá? Esses 2 movimentos acontecem quase que simultaneamente. O coração faz isso, ó. Ele está comprimindo, apertando então e relaxando o tempo todo fazendo isso. Esse sangue então, ele passa daqui para cá, vai para o pulmão, volta, passa daqui para cá e vai para o resto do corpo, tá bom? Então, de uma forma bem resumida, né? Aí depois a gente vai voltar a falar sobre isso quando falar sobre sistema circulatório, beleza? Musculatura lisa, rapidinho aqui, não tem muito que a gente ficar se prendendo a musculatura lisa. Eu estou falando então do estômago, do intestino, né? De estruturas que fazem o alimento andar pelo corpo. Tá? Quando a gente vai falar de sistema digestório, você vai perceber que o organismo ele tem um movimento chamado de movimento peristáltico. Esse movimento peristáltico é a contração do alimento empurrando ele lá. É mais ou menos aquela brincadeira de aquele minhocão que tem quando você era pequeno, que a criança entra dentro, aí o outro vai e pisa na ponta, a criança fica presa lá, e na minha época fizeram isso comigo, eu fiquei traumatizado até hoje. Mas, enfim, o sistema liso, ele é voluntário ou involuntário? Bingo, involuntário. Você não controla esse sistema. Até agora a gente não falou de sistemas controlados, ok? Só falei de sistemas que a gente realmente não controla. Sistema liso, então, a musculatura, aqui tem tem a amostragem para você do tecido, ele é um pouco mais longo, né? São tramas de músculo um pouquinho mais longos e finos, né? Diferente um pouquinho do coração. Aliás, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Uma grande diferença quando você olha no laboratório uma célula do tecido muscular cardíaco para um tecido liso e até mesmo do estriado esquelético é a quantidade de uma organela celular. Lembrando que organelas celulares, quando você tem a célula, vamos dizer a célula aqui de novo, que ela já saiu daqui e já voltou de novo. Organelas celulares têm o núcleo da célula, você tem a célula. Aquelas estruturinhas que ficam aqui recebem o nome de organelas celulares, lembra? Que seriam os órgãos das células. A mitocôndria, linda, maravilhosa mitocôndria. Nós vamos falar da mitocôndria até o ensino médio, galera, então aprenda esse nome definitivamente. A mitocôndria é uma organela celular que fornece energia para a célula, ok? Aonde você acha que tem que ter mais mitocôndria? No tecido liso, no estriado esquelético ou no cardíaco? Galera, no tecido cardíaco tem muita mitocôndria. E por quê? Esse músculo não para nunca. Logo, ele necessita de energia o tempo todo. Se não tiver energia, ele vai se dar mal, ok? Deixa eu só voltar um negócio, gente, que eu esqueci de falar e eu acho que é muito importante falar sobre isso. Tá? Só uma coisinha aqui que eu achei que ia conseguir falar para frente. Do lado externo do coração você tem algumas veias, tá? Se percebe aqui. Essa veia mais grossa aqui que você está vendo pro lado de fora é a famosa coronária, tá? Por que entope a coronária de uma pessoa? Má alimentação, tá? Então, ou doenças do sistema circulatório, tá? Inflamações, enfim, diabetes e tal. Essa coronária, ela é responsável por fazer a nutrição do coração, ele também precisa se alimentar. Logo, se eu entupir essa veia, se tiver qualquer problema, lesão nessa veia, ela para de nutrir o coração e o coração passa então a sofrer, ok? Então, a coronária é uma importante estrutura também aí do coração, né, digna de louvor aí por mim e você, porque, cara, Deus é perfeito. Ele faz a coisa funcionando bem orquestradinho, tá? Quando eu falo aqui então do tecido liso,
Essa aqui é uma célula relaxada do tecido liso e aqui é uma célula contraída. Representação bastante grosseira, mas que já dá uma noção para você, né, dessa estrutura longa e fina, que é o tecido liso, e depois ela contraindo. Ela faz a contração, então, para também empurrar lá o bolo alimentar, por exemplo, né, e levar ele lá para fazer a digestão, todo o processo. Tudo bem? Então, o tecido liso é a parte involuntária. Esse daqui, claro que tem todas as questões, depois quando for falar do sistema digestório, entra em cada uma das etapas, né? Falando como que é dentro do estômago, dentro do tecido, existem especificações, mas ele é coberto por tecido muscular liso ou involuntário. Vamos então falar agora do tecido voluntário. Esse cara talhado aqui que você está vendo, na verdade arrancaram o couro dele, né? Isso aqui é só músculo, gente. Então aqui eu estou falando musculatura das costas, né? Deltoides, tríceps, quadríceps, aqui a parte toda a musculatura de uma forma geral de uma pessoa sendo colocada aqui com as costas à mostra, ok? Tadeuzinho, coitado, não tem, porém é ele quem dá a forma para essa musculatura, tá? Isso aqui está cobrindo os ossos e é isso então que vai fazer a movimentação óssea, né? A contração desses músculos aqui, né? Cara, é muito sensacional você pensar nisso, porque uma contração muscular, se você parar para pensar na quantidade de eventos, se você estudar a fundo isso, a quantidade de eventos que acontece para você fazer isso aqui, ó, é algo extraordinário. Eu estou falando de sistema neuronal, né? Uma rede de neurônios passando pelo teu corpo, mandando informação, retornando, recebendo informação, contração, bombas acontecendo dentro da mitocôndria, puxando fibras musculares, elas se entrelaçando, voltando. Cara, é uma loucura. E isso acontece em bilionésimos de segundo. Olha que coisa incrível, né? Vamos lá, ó. Musculatura que recobre os ossos do corpo, responsável pela locomoção dele também, tá? Então eu tenho aqui um camarada, certo ponto forte, né? Que tem todas as estruturas musculares bem desenhadinhas no organismo. Professor, por que tem gente maior e menor? Não sei se você consegue enxergar daí bem direitinho, mas acontece o seguinte, pessoas inativas, né? Que é essa foto aqui, ó. Elas vão ter a musculatura mais fina, né, ou menos trabalhada. Existem menos fibras musculares contendo esse músculo e fazendo feixe de músculos. O ativo, ele vai ter essas fibras mais desenvolvidas. Por quê? É a mesma coisa que acontece quando você tem uma debilidade, tá? Então, por exemplo, estou aqui mexendo em alguma coisa e começou a aparecer calo na minha mão, né? E com o passar do tempo, se eu continuar manuseando isso, você vai perceber que a tua mão vai ficar cada vez mais grossa nessa região. Por que que fica grosso? Porque justamente a pele começa a entender que é uma região de muito atrito e ela começa a liberar mais queratina na região para ficar mais durinho ali. No caso dos músculos, é a mesma coisa. Se eu estou me exercitando, não importa onde, né? Às vezes você fala, o cara tem físico de pedreiro, já viu? Cara, quem trabalha com construção civil, o cara é muito forte. Por quê? Porque ele exige muito do corpo dele durante o dia a dia. Então essa musculatura, ela realmente vai necessitar de maior preparo, né, para poder aguentar o tranco. Então o organismo vai se preparando. Cada lesão que você causa no seu músculo vai transformar em um aumento de massa muscular. Por isso que as pessoas ficam sofrendo na academia fazendo musculação. Tá? Por quê? Aquele trabalho, eu vou fortalecendo o músculo porque eu vou usando ele e o meu corpo, que é inteligente, ele condiciona isso. Ele fala, cara, se eu estou precisando mais, eu vou fazer mais fibras. E aí a pessoa começa a ficar, infelizmente, a maioria das pessoas procura academia por motivos estéticos. Tá? Inclusive tem uns caras que vão malhar, que é o famoso Johnny Bravo, né? Você olha pro cara, ele parece uma coxinha assim, ó. O físico dele é assim. O cara é grande em cima e tem uns cambitos, perninha dele, coisa mais estranha. Por que que o cara é desse jeito? Porque ele entende que o corpo dele é só a parte muscular de cima. Aí o cara malha peitoral, supino, o cara vai malha braço, costas e tal, e não malha as pernas. A única coisa que ele não parou para pensar é que o corpo é um só.
Então existe um desequilíbrio no corpo dele. Imagine que o coração está bombando sangue para nutrir tudo aquilo aqui em cima. E aí o cara começa a nutrir e a musculatura inferior não está preparada para receber aquele aumento de sangue, né? Isso dá problemas inclusive pode dar problema de... Puxa vida, me fugiu o nome É um problema que dá varizes. Nas pernas, né? Então que essas veias acabam se dilatando por conta de problemas, né? Ela não tem estrutura muscular para conter, ela dilata, dando problema então. Então, galera, musculação é algo que tem que ser levado a sério, é mega importante. Posso fazer já musculação se eu quiser? Você pode fazer. Hoje tem tratamento, hoje tem planos de treinamento para todo mundo. Pode fazer, desde que você faça com orientação profissional. Por quê? Porque se eu começo a ir para academia, puxar peso, principalmente você, que está com essa estrutura óssea aqui ainda em formação, né? Os teus ossinhos aqui, ó, eles não suportam ainda uma carga muito grande de músculo. Se o cara começar a fazer isso, vai dar problema de crescimento, isso pode dar problema de deformação óssea em algumas estruturas que ainda estão se compondo. Então, muito cuidado na hora de fazer isso, principalmente com lesões na coluna. Você vai ver a galera na academia, o cara tá lá, joga o músculo e empurra as costas para trás. Cara, você só está ardendo aquilo para mostrar para os outros, porque de benefício para o teu corpo não tem nenhum, tá? A musculação ela deve ser feita concentrada. Então, se eu estou fazendo para o braço, o levantamento do peso tem que ser sem a movimentação de costas e tal. Então, é que tem que fixar as pernas, comprime o abdômen, isso dá sustentação para a parte abdominal inteira, enfim, né? Você tem as recomendações, por isso que existe o educador físico, né? Justamente para orientar você como praticar. Só que para nós, né? Tá tudo certo, vai, faz. O que a gente quer mesmo é emagrecer e ficar bonito, né? E aí a gente tem todo o ônus do negócio. Aqui então, ó, você tem agora a estrutura muscular em feixes, tá? Como assim feixes? Imagine que você tem um pacote de canudinho na tua mão, tá? Você foi na cantina e roubou todos os canudinhos da tia. Ela ficou doida com você e saiu correndo atrás. Aí você falou que era para uma experiência do professor Marcelo, né? Roubou não, uma palavra muito feia, roubou, né? Você pegou emprestado para o professor. Então você pegou lá um feixe de canudos. Isso aqui seria o feixe de fibras musculares, tá? Que vai conter então o músculo. Se você pegou aquele bando de canudo, pense que existem outros pacotes de canudo no ambiente. Aí a tia vai, pega 6 pacotes de canudo e devolve no lugar. Ela está colocando um músculo inteiro. Quando você pensa num feixe de fibras, eu estou falando de vários canudinhos. Mas quando eu falo de um canudo só, a gente já vai falar, já tem um outro slide que mostra para você essa estrutura ali, tá? Então são vários filamentos musculares que compõem então o tecido muscular. Ele é responsável pela contração óssea, tá? Então, ó, possui integração com o tecido ósseo, promovendo a movimentação dos membros. Para eu mexer o meu braço e conseguir esse movimento, o que é que está acontecendo? Existe um movimento de contração muscular e de relaxamento muscular, tá? Por exemplo, quando eu pego aqui e movimento meu braço para cá, o que acontece é que o meu bíceps, que está ligado aqui no meu antebraço, ele vai contrair. Quando ele contrai, ele é como se tivesse uma cordinha amarrada nele que puxa o meu braço para cima, tá? Enquanto eu tiver ATP, que é a célula da energia no nosso corpo, a molécula da energia, ela vai sustentar meu braço aqui. Se eu ficar muito tempo aqui, meu braço vai começar a tremer e tal, e eu vou abandonar isso. Quanto mais peso tiver, mais energia a gente gasta. A parte de trás precisa estar relaxada. Por quê? Porque se ela estiver contraída, o meu braço não, ele fica travado aqui, ó. Ele continua puxando essa parte para cá, esse aqui para cá, e o meu braço não se movimenta. Então, enquanto o movimento do bíceps ele está para contração, o movimento do tríceps está para relaxamento. Isso é uma condição de que movimentos que eles chamam de antagônicos, que vai fazer com que a movimentação ocorra, né? O processo aqui que eles chamam de movimento de alavanca, né, do nosso corpinho. Aqui tem mais uma vez, ó, os movimentos em forma de alavancas permitem a movimentação das partes do corpo. Então, a contração muscular faz com que eu levante meu braço, o relaxamento dessa estrutura aqui vai fazer com que o meu braço volte para o local. Muito, 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 muito importante você saber o seguinte, ó. Galera, quando eu falo, deixa eu apagar esses corações aqui.
Você vai acabar se apaixonando. Nossa, essa foi... Ok. Galera, olha aqui, ó. Eu tenho uma fibra muscular, tá? Na ponta dela, então, você tem aqui a fibra. A ponta dela aqui, ó. Professor, isso está parecendo uma cebola. Ou um bombom, sei lá. A fibra muscular, imagine que é o teu bíceps aqui. Por que eles chamam de bíceps? Porque ele é dividido ao meio e depois ainda tem mais uma divisão, quando eu trabalho às vezes músculo, a parte só aqui de cima e só aqui de baixo, na academia eu consigo fazer, por exemplo, tem exercícios específicos, né, que são solicitados para preencher e causar maior ganho de massa muscular aqui ou aqui. Mas de um modo geral, essa estruturinha branca que está conectada aqui ao meu músculo, ao meu osso, ela recebe o nome de tendão. Ok? Tendão liga um músculo ao osso, enquanto que ligamento liga um osso a outro osso. Ok? Quando você fala, por exemplo, perdão, o fulano rompeu os ligamentos do joelho. Ligamento do joelho, eu não estou falando nada de estrutura muscular. Estou falando de um osso ligado a outro osso. Tá? Você tem, então, quando eu tenho a conexão do braço aqui com a clavícula, eu estou falando do húmero, né? Existem tendões que estão fazendo essa conexão. O nosso joelho é uma estrutura também muito, muito, muito bem pensada. Porque você tem o joelho, né, os dois ossos aqui, você tem tendões que estão ligando esses ossos lateralmente, uma patela que não deixa com que tua perna tenha hiperextensão, né, com que ela não faça isso aqui, né, no caso aqui a tua perna e a canela. Então o joelho não passa essa parte, porque na frente dela, o Tadeu inclusive não possui essa estrutura, não dá para levantar aqui, mas não dá para ver. Tadeu, desculpa aí. Deixa eu você ficar bonitinho. Então ele não deixa a tua perna ter uma hiperextensão por conta disso, da patela que está na frente. Existem ligamentos laterais, no meio do joelho tem uma coisa chamada ligamento cruzado. Ele mantém o teu joelho firme aqui, ó, sem fazer isso aqui, né? Esse ligamento também é mega importante no organismo, faz com que o teu corpinho aí possa estar bastante funcional, né, no seu dia a dia, tá bom? Galera, quem é que contrai o músculo, quem é que não contrai e tal? Isso aqui, ó, é uma representação básica da movimentação do corpo. Eu estou falando aqui de um neurônio ligado à tua estrutura. Mais ou menos assim funciona. Você está andando lá e de repente tem uma tábua com um pregão assim apontado para cima. E aí você está meio desavisado, né, e tal, e puf, pisou. Quando você pisa no prego, ele estoura a sola do seu sapato, do seu tênis lá, passou uma moto muito louca aqui agora. Então ele faz o seguinte, entra na sua musculatura. Quando entra na musculatura, automaticamente vem uma movimentação de neurônios que mandam informação até a medula espinhal. No caso, como é uma situação de emergência, eles chamam de arco reflexo. Você começou a sentir aquela dorzinha, o teu corpo já puxa a perna quase que sem pensar. Por quê? Porque é uma situação emergencial. Se você não tivesse isso, você está andando assim, daqui a pouco você... Nossa, acho que eu pisei num prego. Quando você olhasse, o prego ia estar atravessado em cima do seu pé, assim, ó. Aí você ia ter que ir lá com pé de cabra, sei lá o que, a remover aquele negócio. Então, essa estrutura aqui, ó, ela está conectada na sua musculatura, manda choques elétricos, literalmente, impulsos elétricos até a musculatura para que ela faça a contração, tá? Essa contração muscular é quem determina, né, essa capacidade que nosso músculo tem de ir e vir, né, de relaxar e de contrair aí, tá bom? Então, só para a gente ficar bem claro aí. Galerinha do bem, aqui você tem então todos os tecidos musculares, tá? Tem um feixe maior de fibras, tem feixes menores de fibras musculares, e isso faz com que então a gente tenha essa movimentação de contração. O que são as estruturas que fazem a contração muscular? Cara, quem contrai o seu corpinho é essa estruturinha chamada de sarcômero. Aqui tá aquela questão dos tubos que eu falei, miofibrilas são
os filamentos um pouco mais finos. Filamentos é a parte mais fina do músculo. Aí você tem um feixe de filamentos que vai formar a miofibrila, um feixe de miofibrila que vai formar o conjunto de fibras, né, o cúmulo de fibras ali, e daí no caso vai formar esse conjunto vai formar o teu musclinho. Depois você compara isso daqui na sua casa lá, tá? Aqui o sarcômero. O que o sarcômero faz? O sarcômero, galera, ele é mais ou menos uma estrutura de fios conectados uns aos outros, tá? E eles entrelaçam, eles têm um momento que eles fazem isso aqui, ó. Quando o músculo está relaxado, ele está mais ou menos dessa forma. A partir do momento que esse cara falou, contraia, lembra lá, o idiota pisou no prego, ele manda informação para tua cabeça, a tua cabeça nem chega aqui, ele vai até a tua espinha e já volta lá para fazer o arco-reflexo. Então ele faz o seguinte, ó, a musculatura ela vai contrair, ela vai deslizar uma fibra sobre a outra, por isso que ela aumenta de volume quando você faz isso. Você fica lá tentando, né, se mostrar para sei lá quem. Essa estrutura, quando está relaxada, olha a maneira que ela fica. Quando eu tenho, então, a contração, eu tenho uma fibra sobreposta na outra. E aí eu tenho um aumento, então, de volume, tá? Isso aqui é uma representação dessas fibras. Dois nomes muito... Assim, você precisa saber esses nomes, tá? Filamentos de actina e miosina. São os dois filamentos aqui que estão responsáveis por fazer essa contração. Imagine que a actina é essa bonita aqui, tá? Azulzinha, e a miosina é essa vermelha de baixo. A miosina ela tem bracinhos, então o que ela faz? Ela segura nessa actina, que como se fosse uma corda, e faz isso, ela puxa. Quando ela puxa, é como se ela estivesse pegando uma corda e andando assim, ó. Então é por isso que ela consegue fazer esse deslizamento. Hoje tem até animação aí na internet, que já videozinhos, né? Vou ver se eu coloco para vocês lá, representando essa movimentação actina-miosina na musculatura. Beleza? Galerinha do bem, qualquer coisa, dá um toquinho, tá? Manda lá no PDA, a gente conversa, bate um papo. Dúvidas a gente vai poder tirar nas nossas lives. Tadeu, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Ela praticamente, né? Deixa eu colocar aqui para vocês só. O Tadeu teve um problema, tá? Ele tá faltando um pé nele aqui, mas isso será resolvido futuramente em breve, tá? O pé dele tá por algum lugar aqui. Galerinha, nós nos despedimos aí, né, Tadeu? Obrigado aí pela sua companhia. Ele é muito amor, gente. E próximas aulas, então, a gente volta a conversar aí sobre o nosso sistema locomotor, né? O sistema ósseo, né? Do nosso corpinho em conjunto com o sistema muscular, beleza? Até a próxima aí. Dá tchau, Tadeu. Falou, galera. Deus abençoe.